Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Hoje é o nosso primeiro talk, no primeiro dia aqui da AB2R Law Tech Experience 2025. E a gente está muito feliz de estar aqui no evento, estamos muito felizes aqui de compartilharmos aqui com os outros colegas e com vocês esse momento. Tenho certeza que vão ser 2 dias de muito conteúdo e muita novidade, né? Muita coisa legal para a gente falar sobre tecnologia, sobre inovação, sobre gestão aqui nesse espaço. E quero agradecer pelo fato de que vocês já começam dedicando o dia de vocês aqui a escutar um pouco a gente aqui na Elo. Preparamos esse espaço para vocês com muito carinho, né? Esse espaço bem aconchegante, né? Um espaço bem aconchegante para que a gente consiga aqui conversar um pouco sobre o que a gente tem feito, trazer aqui um pouco a experiência dos nossos clientes também. Então, muitíssimo obrigado por vocês dedicarem esses tempos, esses momentos aqui a nos escutarem. Bem, esse é o nosso primeiro talk do dia. O nosso tema aqui, a gente vai falar um pouco sobre o papel da tecnologia na estruturação de um jurídico enxuto. Me apresentando, meu nome é Paulo Silva, eu sou diretor de Legal Ops Consulting na Elo. A gente toca ali uma frente voltada a Legal Ops e consultoria, né? E tenho aqui comigo, passando a palavra aqui, a Mayara também, que é da nossa equipe, né? Então, mas se você quiser se apresentar, fica à vontade. Ótimo, Paulinho, obrigada. Bom dia, pessoal. Um prazer recebê-los aqui no nosso stand. Bom, me chamo Mayara e eu queria falar o seguinte: a gente fez esse lugar assim, um mais pertinho do outro, bem aconchegante, como o Paulo falou, que é porque eu, como uma boa carioca, eu gosto desse calor humano. Com esse frio não tá dando muito bom para mim, não. Mas, bom, a gente gostaria realmente, acho que o nosso objetivo aqui é demonstrar para vocês os nossos cases com os nossos clientes, né? Demonstrar para vocês o que a Elo tem feito, né, na estruturação de um departamento, de um escritório, quais são os nossos objetivos, como um ecossistema jurídico, que é assim que hoje somos conhecidos, né, no mercado jurídico. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho realmente sobre esse tema. Bom, me apresentando, eu sou Mayara Souza, gerente de relacionamento aqui no Elo, especificamente atuando no produto business, né, que é um produto recente. Então, para os que são os meus clientes, já tem esse contato comigo, né, diariamente. Então, meu papel realmente é trazer aí essa aproximação entre o cliente e os departamentos internos, garantindo, né, que essa trajetória dos nossos clientes sejam bem estruturada, né? Então, realmente, esse é o nosso objetivo, tá? Bom, falando um pouquinho do business, o business ele é o nosso filhote, digamos assim, mais recente aqui, né, o nosso produto de prateleira aqui mais recente do Elo. Então, para esse bate-papo, a gente chamou aqui a Lívia, que é head jurídico da NIO, que é o nosso primeiro cliente business, né, para falar um pouquinho mais da experiência dela aqui com essa tecnologia. Daí eu passo a palavra para você, Lívia. Bom dia, gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada. Seja bem-vinda. Por me convidarem para estar aqui. Contando um pouquinho quem eu sou, né? Hoje eu lidero todo o departamento jurídico da NIO em todas as frentes, seja consultivo, contratos, contencioso. E dentro do contencioso a gente nasceu já com alguns processinhos, né? A NIO ela chegou no mercado em março, é uma nova telecom. A gente nasceu da compra dos clientes da Oi Fibra, na recuperação judicial da Oi, e com isso a gente nasceu já precisando operar, né? A gente nasceu com 4 milhões de clientes, a segunda maior operadora de fibra ótica do Brasil. Então a gente nasceu gigante e aí a gente precisava já estar pronto no dia 1, com um sistema, com tudo funcionando. Um desafio. Sem histórico, sem nada. E aí foi aí que a Elo entrou para assumir esse desafio. Foi o desafio, né, de ser o primeiro cliente do business e o desafio de estruturar um departamento jurídico do zero, né? Então, a gente começou esse desafio juntos lá, desde dezembro, né, que eu cheguei já no momento pré-closing na negociação. E aí a gente já foi contratando, porque eu precisava de um sistema no dia 1.
E aí a gente tinha lá no -15, a gente já tinha um filhotinho, né? Onde a gente nem sabia qual seria o nome da empresa, né? É verdade, era um mistério, confidencial. inclusive. Como é que a gente vai levantar esse cliente? Como é que a gente vai fazer? Não sabíamos nem qual era o visual, né? A identidade visual da empresa. E a gente tem ali um padrão de personalizar o sistema. Então, qual cor que a gente coloca? O que a gente faz? A gente não sabe. Era um mistério realmente ali guardado. As né? meninas perguntavam, mas qual que é o nome? Já existia, mas como a gente não tinha lançado a marca, era confidencial, então não podia falar. Falei, não, gente, eu não posso falar ainda. Quando eu puder, eu prometo que vocês vão ser os primeiros a saber. Foi. E assim, primeiro, Lívia, quero te agradecer a tua disponibilidade, né? Nós já fizemos, inclusive, um webinar, né, juntos aqui, Mayara, Lívia e eu também. Inclusive está disponível, se alguém tiver curiosidade, está lá no canal da Elo também, para ouvir e tudo mais. E aí, Lívia, já vou pegar aqui começando. Você falou de desafio, né? E aqui eu faço uma conexão até com a feira. Quando a gente estava, alguns anos atrás, a gente olhava para a tecnologia muito como uma ferramenta, né? Então, assim, por que eu preciso de tecnologia? Porque eu preciso de uma ferramenta. E então ela estava sempre ali numa situação de alguma coisa para viabilizar acessória, algo. Acessória, ótima palavra, algo como acessória. E me parece que hoje não mais, ou seja, você pensar na tua estratégia enquanto departamento jurídico sem considerar a tecnologia como um elemento dessa estratégia, eu acho que nos parece que já não faz muito sentido. E aí você falou de desafio. E aí eu queria te ouvir um pouquinho, ou seja, quais foram os desafios que você tinha ali, né, na NIL, nessa situação em que, né, você falou muito bem, puxa, a gente tem nome, mas não pode falar, a gente já nasce, de certa maneira, com uma demanda também, né, grande, apesar de nascer, mas já nasce com uma demanda. Então, eu queria entender um pouco esses desafios e como é que o Elo Business te ajudou nisso. Ou seja, de fato o Elo Business ele entrou na tua estratégia? De fato ele ajudou na consolidação da tua estratégia? Como é que foi isso? Acho que o primeiro grande desafio é que quando a gente fala de contencioso, principalmente contencioso de volume, a gente fala em histórico, né? Você sempre programa tudo que você vai fazer olhando para trás. E eu nasci sem histórico, né? Só que eu já nasci com uma base, não o volume de processos que vieram na transação, porque por ter sido em forma de UPI, a gente não pega passado, mas a gente já nasce com clientes que com certeza entrariam com processo no dia 1, né? Enfim, durante o processo de transição a gente veio com um volume baixo, mas era assim, ok, mas eu vou estruturar um jurídico de qual tamanho? Para quantos processos? Com quais ferramentas? O que é necessário? Com quais equipes? Com quais equipes? Então, acho que esse foi o nosso maior desafio e foi, inclusive, o desafio quando eu estava buscando sistema, porque mas qual que é o tamanho? Qual que é a sua carteira de processos? Eu falava, então, eu não sei. Porque eu ia nascer com 0, mas eu não ia ter um processo de evolução como uma empresa nova, que aí ela, do nada chega um processo, aí dali chega mais 2 processos. A gente só ia ter uma virada de chave, ao invés de entrar para a empresa anterior, para entrar para a gente, né? Então, eu falava, era isso que eu tentava um pouco trazer, de olha, eu sou pequeno, mas eu vou ser grande, né? E acho que esse foi um dos grandes desafios e foi um desafio também para escolher um parceiro, né? Porque era, então, pessoal, mas eu preciso que vocês entendam que não é assim. E acho que meu ponto era, sem a tecnologia, né? Trazendo um pouco de onde que você enxergou a necessidade da tecnologia? Era essencial. Não existia como, porque sem a tecnologia eu não ia conseguir ter o controle do que ia chegar, né? Eu não ia conseguir prever, né? Acho que no dia seguinte do closing, eu tinha uma audiência para fazer. Então, se eu não tivesse tecnologia para ter mapeado os tribunais, para ter olhado o status dos processos, né, no meu CNPJ, eu não teria como estar pronta. Então, realmente, ela deixa de ser acessória para ser essencial. Porque não é só controlar os processos em planilha, por exemplo, que seria um problema. Mas era realmente como que eu vou buscar informação, né? Hoje, todo o judiciário, ele já é digital, né? Então, tem o DJE, né? Assim, antes existia, eu quero ter captura de processos para me antecipar a citação.
Hoje eu não tenho como, na verdade, né? Eu não tenho mais, óbvio que ainda existe, né? Mas assim, eu não tenho mais a estação física, é DJE. Então, sem tecnologia, você não tem como andar em uma empresa que exista algum nível de volume, pelo menos, né? Quando você fala de casos muito pontuais, de empresas mais B2B, talvez, aí você ainda, talvez, assim, mas com muitos riscos, consiga lidar com menos tecnologia. Mas quando você fala de volume, eu acho impossível. E eu acho que você trouxe uma coisa no começo da tua fala que é interessante, porque assim, você entendeu que você precisava de uma ferramenta que te permitisse escalar. Quando você fala, olha, mas eu entendo que lá na frente eu vou ter aqui maiores volumes, eu vou ter maiores demandas, eu entendo que isso também foi meio que determinante para você, né? Ou seja, que ferramenta eu consigo, que ao longo do tempo vai se adaptar às minhas necessidades do ponto de vista de volume, de tecnologia embarcada. Foi isso? Foi por esse caminho? E inclusive foi até uma discussão que eu tive com a própria Elo de qual era o produto que eu tinha que contratar, né? Porque tinha o business que estava entrando, mas tem o enterprise que já é um sistema consolidado de mercado. E aí a gente falou, não, o business vai atender, até porque nisso, né? No volume ele vai crescer, quando o volume crescer eu vou conseguir atender. Então, acho que com certeza, acho que escolher uma ferramenta que não vá me deixar na mão porque eu cresci, assim, né? Porque a gente sabe que no nosso caso, olhando para o histórico da empresa antiga, a gente sabe que é uma questão de tempo, né? É isso. E para além do volume, né, da volumetria de processo em si, o business, eu acredito que tenha auxiliado também em relação aos recursos, né? Então, ainda que seja um produto hoje que atenda ali a escalonada, né, dos processos, ele também proporciona, que é o objetivo da Elo é proporcionar também um ecossistema de soluções. Então, frente, né, ao mercado, então qual o sistema, né, acredito que isso tenha sido decisório também na decisão de vocês, qual o sistema que eu consigo, com uma única empresa, né, contratar um software que me consiga trazer um BI acoplado, uma inteligência artificial para a leitura das minhas iniciais, né? Então isso também contribui. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Assim, isso, não é só por volume, mas o volume ele entra na necessidade de mais tecnologias, né? Então, para mim não ia adiantar só um lugar onde o meu repositório pode ser grande, né? Eu precisava de um sistema que me atendesse nas minhas demandas. Isso são nos fluxos de subsídio, nos fluxos de obrigação de fazer, nas tecnologias, né? Assim, a gente nasce já, a NIL nasce com essa ideia de ser diferente, de ser nova, né? Por isso NIL, de ser uma empresa simples. Então, acho que tudo isso andou um pouco dentro do que a gente buscava. E aí, com isso, para eu ser simples, para eu ser rápida, para eu ser nova, eu preciso embarcar tecnologia. E aí, tanto que, vamos decidir aqui qual que eu vou contratar. Eu vou contratar a captura com IA. Porque eu não quero mais só as informações de capa. Não é só informação de capa mais, né? Eu preciso das informações que estão na inicial. E eu reduzo muito qualquer erro com a IA ao invés de humanos preenchendo, que é o que a gente tinha antigamente, né? Que era BPO preenchendo esse tipo de informação. O humano vai entrar, é óbvio que vai, eu não tenho como trabalhar sem humano, mas ele vai entrar na correção. E aí eu vou deixar de ter pessoas fazendo coisas extremamente operacionais, porque uma pessoa que só faz cadastro, ela em algum momento ela fica desmotivada. E aí isso gera erros. E aí quando uma parte do seu dia é fazer cadastro, é diferente do que o seu dia inteiro fazer cadastro. Então, a IA ela vem para complementar, né? Ela vem para trazer essa tecnologia, melhorar a assertividade e trazer funções mais estratégicas para as pessoas. E valorizar os advogados, sem né? Dúvida, sem dúvida. E aí, Olivia, você falou uma coisa interessante sobre tecnologia, né? Então, olhando a realidade da NIL, pensando nessa necessidade que você já trouxe para a gente, olha, precisava operar muito rápido, eu tenho aqui uma estrutura que do ponto de vista de pessoas, é uma estrutura enxuta. E aí eu queria te perguntar, olhando para recursos de tecnologia, o que você entendeu que era estratégico você ter? Eu acho que você acabou de falar um pouquinho sobre isso agora, mas eu queria que você talvez colocasse isso um pouco mais claro. Ou seja, puxa, olha, para que eu atuasse de maneira estratégica, eu precisava disso e disso, e me parece que foi o que você achou com a gente. Acho que a gente
precisava de uma tecnologia que agisse rápido e não fizesse perder tempo com atividades repetitivas, né? Acho que a Mayara sabe muito bem que no começo era só eu e eu. Eu que. Era eu que. Então, quem faz o subsídio, Lívia? Eu. Tá, quem cadastra os processos? Eu. A audiência, eu também. Falei, tudo bem, em algum momento eu sei que isso vai mudar. Exato, e era isso. E aí, óbvio, né, eu fui formando um time, né, fui trazendo as pessoas, porque né, era impossível fazer isso sozinha, mas eu precisava de uma tecnologia que me ajudasse a organizar, acho que criar processo e realmente sair um pouco do básico, né? Então, IA era essencial, fluxos bem estabelecidos, a captura de processos, a garantia dessa captura, né? Porque acho que não basta capturar, você tem que ter certeza da assertividade disso. Você está capturando tudo, né? Exato. Você está capturando tudo que está capturando corretamente. Né? Porque às vezes o processo que escapa é sempre aquele crítico, né? É sempre aquele super estratégico que não podia escapar. Então, Lady Murphy, né? Vai ser ele que vai escapar. Então acho que é um pouco isso. Eu precisava garantir qualidade desde o começo e não tem como você fazer isso controlando o processo em planilha e sem tecnologia para extrair mínimas informações, para me tirar do escuro, né? Como eu disse, o meu grande desafio era porque eu não conhecia essa base de processos, né? Toda a minha história foi lidando com contencioso de massa e eu sempre entendia o que ia chegar, né? Eu entrei na ANIL sem ser de telecom. Então, eu não sabia quais seriam os meus desafios de matéria e etc. E aí, ter uma tecnologia que traria as informações era o meu mínimo para poder nascer e sair do escuro, assim. Aproveitando aqui, rapidinho, um ponto que você falou na sua fala anterior, né? Sobre ter um software rápido. E aí eu queria abordar um pouquinho também da implantação. Né, porque o business ele realmente tem esse objetivo de ter uma implantação mais rápida, de ter uma implantação mais eficaz, menos complexa, né, e faz parte ali da nossa implantação de software levantar todos os requisitos, mas sempre olhando, né, com as preocupações que a gente tem ali de melhores práticas do mercado jurídico, só que sendo um software já com uma estrutura pré-moldada, eu acredito que isso também tenha facilitado, né, ao momento que a gente falou, olha, quem é o responsável por essas atividades? Hoje, o jurídico da ANIL vai passar por esses fluxos, ela vai ter essas atividades. Eu acredito que isso também tenha contribuído para que você tivesse um sistema em pé, né, e com a segurança de que a loja tinha estruturado ali todo o fluxo do sistema, né, do software. O business, por ele ser pré-moldado, ele permitia que a gente subisse rápido, né? A gente tem que tomar decisões, né? E acho que são escolhas. O Enterprise é uma ferramenta extremamente customizável, mas, por outro lado, isso gera um tempo de implantação absurdo. E aí, só que se você já tem um sistema e você está migrando, você consegue lidar com isso, né? Mas para a gente que estava nascendo, eu não tinha tempo de lidar com toda a customização de cada um dos pedaços. E o business ele já veio com as infraestruturas mínimas prontas, né? Então, quando chega, esse processo ele é distribuído, eu tenho um fluxo básico de subsídio, eu tenho um fluxo básico de obrigação de fazer, né? E aí, é óbvio que depois que a gente subiu, nasceu e a operação começou, a gente teve que falar, Mayara, então a gente vai ter que reajustar esse fluxo, a gente vai ter que fazer outros pontos, né? Então, assim, ele também tem a sua possibilidade de customização, né? Mas ele já vem com o básico, né? Já de fábrica, digamos assim. Exatamente, não é porque ele nasceu assim, a ideia realmente que a gente propõe é como é que vai funcionar desde o cadastro do processo até o encerramento, que ele vai ser um sistema tipo Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é esse o objetivo. Então, a gente vai entendendo ali, de fato, quais são as melhorias que a gente pode aplicar, né? E não é um sistema totalmente customizável como o Enterprise, na medida que, olha, surgiu uma necessidade do meu jurídico, eu preciso customizar para mim, né? Ele já é um fonte único, então todas as implementações que a gente realiza ali na ferramenta, a gente
também aplica para os demais clientes que utilizam, né, esse software. Então, dentro de casa, a gente tem também um comitê, né, onde a gente levanta. Então, a gente precisa aqui implementar, como a Lívia, né, a Érica que está aqui, o Thiago também, Danilo, sempre levanta ali uma necessidade, mas a gente precisa melhorar aqui algum ponto nesse fluxo. Tem como, a gente conversa, entendendo que de fato são melhorias, a gente sempre está sempre aberto, né, para evoluir mesmo como ferramenta aí para o mercado jurídico. E aqui a gente já está meio que caminhando para o nosso final, até porque a gente gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta aqui para fazer para a Lívia e tudo mais. E aí eu queria te fazer talvez 2 perguntas. Assim, acho que a primeira pergunta tem a ver com o indicador, né? Ou seja, o quanto foi possível e se você já tem uma ideia do quanto essa tecnologia te ajudou a criar indicadores para que você possa dizer, olha, ok, estamos no caminho certo enquanto jurídico, né? E aí uma provocaçãozinha, né? A gente fala muito sobre a tecnologia, e ainda hoje a gente discute muito como essa tecnologia vai de fato liberar o advogado para que ele seja mais estratégico. E a pergunta que eu te faço também é essa, ou seja, de fato isso aconteceu, e isso permitiu que vocês fossem mais estratégicos, está permitindo que vocês atuem de maneira mais estratégica ou ainda não? Então, eu queria te ouvir sobre esses 2 pontos. Acho que qualquer contencioso precisa de indicador, e a gente nasceu já com um olhar muito da companhia para o jurídico, no sentido de eu não posso deixar esse jurídico virar gigante, né? Então eu já preciso olhar e ver o que está gerando os processos judiciais para eu poder me ajustar e me adequar para isso. Então, os indicadores, eles são essenciais, porque no final do dia a gente não vai, apesar de a gente ter feito muito isso no começo, né, de ler um por um, mas eu preciso entender aonde está o meu maior volume de assuntos, etc., onde eu estou ganhando, onde eu estou perdendo, né? Então, esses KPIs, eles são meio padrão, óbvio que aí você vai entrando nos KPIs específicos, mas assim, o volume de entrada, volume de encerramento, os tipos de ação que estão entrando, isso são essenciais. E te permitem dizer que você está no caminho certo, né? Exatamente. Ou no errado também. E aí você consegue corrigir a rota. E acho que a nossa visão é ser realmente mais estratégico e olhar para onde os problemas estão. E com certeza o mapeamento dos processos dentro do sistema, dentro dos assuntos e etc., que foi um super trabalho que o time fez ali de pensar quais que eram os objetos, etc., isso ajuda que o nosso trabalho seja para olhar para o negócio e não ficar preenchendo planilha, né? Então, acho que, sim, a tecnologia, ela, para mim, ela vem... Acho que é óbvio que existe muita preocupação sobre o quanto a tecnologia vai tirar de empregos, etc. Mas eu acho que ela muda como o profissional como o profissional é usado dentro da companhia. Então, você começa a ter um olhar mais estratégico, você olha mais para o que você pode fazer ao invés de fazer trabalhos operacionais. Então, eu acho que eu realmente acredito que você volte a uma valorização do trabalho do advogado, né? Infelizmente, pelas necessidades de sistema, dados, etc., muitos advogados foram para trabalhos extremamente operacionais, extremamente digitar, né, ler informação, copy-paste, e acho que com o avanço da tecnologia você permite que esses advogados sejam usados para o que eles deveriam ser usados, que é para pensar, para trazer estratégia, para trazer novas visões, para entender do negócio. Quando você olha para o jurídico interno, principalmente para entender do negócio, que isso é essencial. O jurídico ele tem que estar perto do negócio. Ele não tem que só ser eu recebo um processo. Não, eu preciso entender do meu negócio, eu preciso entrar nisso. E quando você não tem o trabalho operacional, você tem tempo de fazer isso, né? Você tem tempo de olhar para a área e pedir ajuda e entender o que está acontecendo e entender porque se você tem que ficar puto com a área mesmo ou se não é exatamente isso. E isso vai te ajudar no seu subsídio, né? Então, eu acho que você muda você muda o trabalho, né? Você, infelizmente, substitui pessoas que não estão preparadas para fazer isso.
mas eu acho que não vai reduzir o meu time. A tecnologia não vai reduzir o meu time, ela vai otimizar o que eles podem entregar. E eu acho que a perspectiva que você trouxe é excelente, né? Porque assim, a gente ouve muito ainda essa ideia de que a tecnologia talvez diminua o papel do advogado. O que você está trazendo, não. Olha, a tecnologia potencializa, permite que o advogado volte a esse papel primordial, talvez. Até porque, Paulo, o que a gente percebe, né? A gente ainda está numa fase de mapeamento dos nossos processos, entendendo o que acontece, mas a cada dado novo que surge uma demanda nova, né? Então, assim, eu entendi o porquê que eu sou processado, tá? Então, eu preciso olhar para a área. Então, assim, quanto mais dado eu tenho, mais trabalho eu tenho. Então, eu não vou poder reduzir o meu time nunca, porque o volume de demanda só aumenta. Então, quanto mais eu aprofundo na informação, mais eu atuo de forma estratégica dentro da companhia. E isso não me tira trabalho, isso me dá mais trabalho. Puxa, fico feliz que a gente esteja conseguindo te ajudar nesse processo. Fico feliz mesmo que a gente esteja conseguindo te auxiliar nisso. Pessoal, e aí eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Temos aqui já uma pergunta. Só um minutinho, por favor, se apresente. Olá, bom dia. Meu nome é Antônio Soares, sou sócio do escritório de advocacia, que tem um perfil um pouco diferente, né? Ele não é empresarial, ele é voltado para o consumidor, pessoa física e tal. E eu tenho só uma dúvida. Eu gostaria de saber a sua experiência com gestão de documentos. Se faz por dentro do sistema, se faz por fora do sistema. Em especial a captação de documentos dos processos. Depois de ajuizado o processo. Eventualmente uma ata de audiência, algum documento que a parte contrária junte ao processo. Essa captura é feita por dentro do sistema ou por fora do sistema? E uma outra dúvida rápida é com relação à parte financeira do sistema. Cobrança, emissão de notas, se isso também é feito através do sistema. Tudo é feito dentro do sistema. Acho que o meu maior horror é coisas fora do sistema. É óbvio que a gente precisa acessar outros sistemas da companhia para alimentar o nosso sistema, né? Então, a informação do cliente está disponível em outros sistemas da companhia, mas as informações de casos com processos judiciais, todas dentro do sistema, sejam os documentos da companhia, sejam os documentos dos tribunais. Então, hoje a gente não faz a captura automática desses documentos, porque a gente tem os escritórios parceiros que fazem a alimentação do meu sistema. Mas aí o que existem de formas mais automáticas são as PAs, né? Que é um pouco tem uma audiência agendada, isso gera um alerta de que precisa juntar uma ata de audiência. Então, eu sei que eu consigo controlar o meu escritório parceiro para saber se ele alimentou o meu sistema da forma que deveria. Isso. E em relação ao financeiro, sim, também é tudo dentro do sistema. Como a gente é uma empresa nova, a gente ainda não integrou com o sistema financeiro, então a gente precisa fazer uma parte por fora. Mas é tudo registrado no sistema. Então, mesmo que eu saia para pagar, ele volta com o comprovante de pagamento, né? E agora a gente também está implantando o e-billing, que faz todo o faturamento dos escritórios também, de acordo com as nossas regras de honorários. Gente, a gente tem tempo para mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não? Bem, se a gente já está caminhando... Então, Lívia, eu queria que você desse uma mensagem final, falasse, e aí depois mais você também, né? Acho que não só sobre a ferramenta, mas sobre o evento, sobre como está sendo a experiência com a Eló. A Lívia já é de casa, né? Então ela tem propriedade para poder falar. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que a B2L é um dos maiores eventos de tecnologia jurídica do Brasil. Então, acho que aqui também tem muitas outras ferramentas, né? O Eló é essencial e eu continuo tendo, mas a gente também tem outras ferramentas no mercado, porque acho que as coisas se complementam sim. aqui. Então, aqui é uma super oportunidade. Dizer que a gente, eu tenho que ser honesta, né? A gente tem uns arranca-rabo com a Mayara, normal. Faz parte, né? gente. Faz parte. Ainda bem que eu sou super legal, Lívia também, a gente no final se resolve. Não, mas acho que assim, é óbvio que a gente tem... a gente precisa de alguma coisa, as discussões de como isso vai ser feito, mas a gente tem enfrentado uma relação de muita parceria, de muita ajuda ali, de vamos fazer junto.
vamos fazer acontecer. Então, acho que isso, às vezes, é o que mais vale, né? Dentro de uma relação de parceria e de sistema, porque é isso que eu volto. A relação humana, ela não vai acabar, então a gente precisa dela também. E essa ajuda, esse suporte dos dois lados é muito importante. E acho que é isso. Obrigada. Acho que na minha posição de gerente de relacionamento, esse é um ponto muito importante para a gente falar, né? Que apesar da tecnologia, né, que a gente tem hoje atuando a favor ali do nosso dia a dia, da rotina, de implementações que a gente pode, acho que o principal é o relacionamento interpessoal, né? Então, essa humanização realmente de falar, de conversar, de sentar, vamos ajustar aqui, ela é super importante e é isso que a gente preza aqui no Elo também. Muito bem. Bem, a mim, Lívia, só cabe te agradecer mais uma vez pela tua gentileza, pela tua generosidade. Mai, obrigado também por estar aqui com a gente. Agradecer a vocês que disponibilizaram esse tempinho aqui de feira para estar ouvindo a gente, para ouvir um pouquinho aqui da experiência da Lívia também. Agradecer a pergunta, obrigado. A coisa sempre fica mais rica quando a gente promove um debate. E dizer para vocês que a gente está aqui com uma programação extensa, a programação está rodando aqui no painel de trás. Nosso próximo painel agora vai ser um painel muito interessante também, que vai ser um painel que vai falar sobre ESG, numa perspectiva que eu diria para vocês diferente, uma perspectiva bem interessante. Então, aqueles que quiserem continuar conosco aqui prestigiando, fiquem super à vontade, mas participem da feira, olhem a feira e vejam a programação que a gente tem, porque a gente está aqui o dia inteiro com vocês, venham aqui no nosso stand, a gente está muito feliz de ter vocês com a gente. Obrigado, pessoal, bom dia para vocês, boa feira e a gente se vê. Obrigada, gente.